Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, bem curto, explicando para vocês o que aconteceu na semana passada e os principais fatores que podem fazer preço aí nessa semana que se inicia hoje, domingão. Mas antes de mais nada, eu queria começar com essa imagem, que foi o nosso resultado da carteira que nós recomendamos aí na semana passada. Então vocês podem ver o vídeo do domingo passado, tá aqui salvo no nosso canal do YouTube, e acompanhar aí a nossa carteira de recomendação. E olha só, falamos de venda sobre 3 ativos e compra em apenas um. Nós liquidamos, ou seja, saímos das operações na quinta-feira, ou seja, foram 4 dias de operação e nós conseguimos resultados de mais de 20%. Magazine Luiza foi uma operação de venda, na semana ela caiu até quinta-feira, ela caiu 12,65. Mafrig, frigorífico, foi uma venda também, conseguimos 5,69 na venda. Vale foi o único ativo que recomendamos compra na quinta-feira na liquidação, ela estava caindo 0,77, então foi o único prejuízo da carteira, e tivemos uma venda também em Banco do Brasil. O somatório dessas 4 ações, já subtraindo o prejuízo que nós tomamos em Vale, foi mais de 20%, batendo aí quase 21%. Dependendo do preço, vocês conseguiam até mais. Na sexta-feira o preço caiu muito mais e é isso que é bacana. Então acompanhem aí o nosso grupo no WhatsApp, a gente vai deixar o link na descrição aqui desse vídeo, e também no Instagram a gente sempre fica te informando das principais notícias e das principais oportunidades. Mas eu acho bem bacana o grupo no WhatsApp porque a gente está formando uma comunidade gigantesca. Então o link está aqui embaixo, compartilhem com um amigo de vocês, e não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque essa é uma forma de vocês estarem agradecendo o conteúdo que nós estamos prestando e chegar a alcançar aí mais pessoas. Mas vamos lá então para o que interessa. Galera, olha só. Primeira coisa, eu quero falar sobre o Ibovespa. O Ibovespa, infelizmente, ele tá ativando, ele já ativou, né, um cenário de queda, e eu só vejo aí um ponto de parada agora para ele nessa região dos 101.500. Praticamente o que os analistas estão falando é que o Ibovespa, antes de acabar o ano, ele vai lá beijar a zona dos 90 mil pontos. Não falo 90 cravado, mas 99, ele vai ficar abaixo dos 100 mil. Por quê? Porque pós-eleição, a gente ainda começou a fazer um movimento de alta, meio que o mercado precificando o governo eleito como uma coisa boa, porque teve algumas falas ali interessantes, e pelos capítulos passados, ou as eleições que o Lula venceu. Então a gente pegou lá os 8 últimos anos que ele foi eleito, e ele fez realmente uma coisa legal para a economia, mesmo que tenha deixado muita dívida em caixa, mesmo que tenha injetado muita coisa na economia, o investidor estrangeiro ele não olhou para esse fato, simplesmente ele olhou para alguns números, e os números acabou ali falando que o ex-então presidente e o atual governo eleito, ele fez um bom mandato nos 8 últimos anos, mesmo que ele tenha deixado sequelas. Eu acho que isso não é pauta para a gente estar falando aqui sobre política. Então, os investidores estrangeiros acabaram comprando bastante bolsa, tanto que a gente viu só os ativos, empresas mistas, voltado mais para os... por que eu falo mista? Porque são empresas tanto estatais quanto do setor privado, por estarem pelo seu capital estar aberto. Então, essas empresas acabaram caindo. Por quê? Porque as falas foram duras, como, por exemplo, Petrobras não vai pagar mais dividendos, vou mexer na Petrobras, na política de preço do petróleo, tal. Então, isso foi muito duro. Mas, de forma geral, as ações acabaram subindo aí nos últimos períodos. Só que agora, as falas do governo eleito estão muito mais duras. E, já falando sobre notícia, na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, o presidente eleito Lula, ele falou quem que vai ser o ministro da Fazenda, que seria o Fernando Haddad. Ele que já concorreu muitas vezes aqui pelo governo de São Paulo, ele até ganhou, aí, se eu não me engano, a prefeitura do estado de São Paulo, prefeitura de São Paulo, desculpa. Ele vai ser então o ministro da Fazenda. O mercado não precificou isso, e foi até engraçado porque eu abri uma enquete no nosso Instagram e ele teve uma rejeição absurda. Eram três enquetes, por exemplo, a primeira era sim, ele vai ser um bom ministro; a segunda, o Brasil está perdido; e a terceira era não, ele não está apto, não tem competência. E as que mais ganharam foi o Brasil está perdido, o Brasil é uma piada, e a segunda que ele não tem aptidão para o cargo. E eu concordo, tá? Para mim é uma puta burrada colocar ele, a gente vai enfrentar muito problema, por isso que eu não vejo um cenário bom para o primeiro semestre de 2023. Eu acho que vai ter que ter muita cautela. No cenário gráfico, como eu já falei, já repeti muitas vezes, nós temos ombro, cabeça, ombro, perdemos esse ombro, cabeça, ombro, tentamos segurar aqui nessa região, e no pregão de quinta-feira nós perdemos a região dos 108 mil, fechamos a semana no 107.500, então para mim a semana que vai iniciar vai ser uma semana de queda bem forte, e é isso que vai fazer preço
ao meu ver, tem que ficar cuidado. Vou mostrar no final desse vídeo a carteira de recomendação dessa semana, vocês vão ver que vamos trabalhar a maior parte da carteira também na venda, porque é isso que eu estou precificando. A carteira da semana passada deu tão certo que, por exemplo, Magazine Luiza, ela caiu lá 12% na quinta-feira que fechou. Só que quando eu liquidei com mais de 40% de lucro. Mafrig fechou lá a semana, fechando um pouco, mas ela deu uma bela derretida no dia que eu liquidei com mais de 300%. Isso em opções. Já falando nesse cenário de opções, nós estamos abrindo aí a possibilidade de fazer um super aulão. Eu acredito que vai acontecer no próximo final de semana, aí a gente vai pegar no domingo, no melhor horário que for aí para vocês, que a gente consiga ter um engajamento bacana, que seria o maior número possível de participantes, para fazer esse aulão sobre opções. Então deixem aqui os comentários lá no nosso grupo do WhatsApp e no Instagram se vocês querem ter esse aulão sobre opções, porque é onde esse ano todo mundo está tirando mais dinheiro possível do mercado, porque o investimento é baixo e o retorno é muito alto. Eu coloquei lá R$36, R$39, não lembro, e aí em Marfrig, quando eu saquei quase 150, 130, por aí. Então vale muito a pena esse tipo de investimento no mercado de opções. Vamos lá, galera, não vamos perder muito tempo não, eu tô bem acelerado aqui porque eu quero fazer vídeo curto. O vídeo da semana passada demorou 20 minutos aí e não é essa a intenção, eu quero que vocês fiquem ligados em tudo. Então, agenda econômica para essa semana. Vamos começar por Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, mas falando também no panorama geral. Então, eu já falei para vocês que aconteceu na semana passada que o mercado precificou de uma maneira horrível. Só na quinta-feira o pregão caiu, deixa eu ver, a bolsa, na verdade, desculpa. A bolsa caiu 1,67 com a notícia que o Haddad seria, então, o ministro da Fazenda. Isso foi um fato que chocou todo mundo aí, o mercado não precificou com bons olhos, mas essa semana que se inicia logo na terça-feira... e também, na semana passada saiu o IPCA. O IPCA é o principal, na verdade, é a inflação do Brasil. Índice de preço ao consumidor amplo. E ele veio abaixo do esperado. Se a gente juntar a expectativa dos últimos 12 meses, os 2 últimos meses apresentou uma inflação alta, os 3 anteriores a esses 2, ou seja, o quinto, o quarto e o terceiro mês anterior, não sei se ficou clara essa explicação, mas ele veio ali abaixo, nós estávamos entrando numa deflação, aí a gente já pegou a inflação de outubro e novembro com uma alta. Então isso foi ruim, mas graças a Deus nós tivemos uma inflação no mês de novembro abaixo do esperado. Então foi uma coisa positiva. O que acontece? Nessa terça-feira nós vamos ter a ata do Copom e a gente já tem uma sensação de que ou vai vir estagnada a taxa de juros, vai ser a mesma, ou vai vir ainda abaixo, tá? Não acho que vai ter o aumento, mesmo que esses dois últimos meses nós tivemos um aumento, eu acho que não veio acima do esperado, então a inflação, então a taxa de juros vai vir ali compatível. Então terça-feira, essa semana praticamente, essa semana é a semana da inflação, esse vai ser até o título aí que eu vou colocar na legenda, na capa desse vídeo. Semana da inflação, nós vamos ter vamos ter nos principais países aí que geram a economia mundial, dados sobre o aumento de juros ou inflação. Beleza, pessoal? Então terça-feira, ata do Copom aqui no Brasil, tem que ficar ligado porque isso aqui é uma coisa de se chamar a atenção, porque faz preço totalmente, mas nós já temos uma prévia vinda do IPCA da semana passada. Na quarta-feira nós vamos ter votação no orçamento secreto do STF, que eles estão querendo aí realmente aumentar mais gastos, mais gastos e mais gastos. Isso aqui o mercado talvez não vai precificar tanto, mas nós temos que ficar de olho pela questão política interna. Votação da PEC de transição, que essa PEC de transição está dando muito o que falar, mas praticamente ela já foi unânime, não sei nem pronunciar isso, unanimemente aprovada pelo Senado. Tivemos aí a maior parte da casa votando a favor de um furo no teto de gastos de mais de 160 bilhões durante 2 anos. Então, acima do teto de gastos, mais 160 bilhões durante 2 anos do novo governo eleito. Então, por isso que eu tô falando que vai ser essa semana muito chacoalhada. Eu acho que a semana vai vir para baixo. Vou procurar ações apertando na ponta vendedora. Eu não acho que o começo do ano que vem vai ser uma coisa muito saudável aí. Também na sexta-feira nós precisamos ficar atentos porque é vencimento das opções. Então quem tem que fazer rolagem faz rolagem, quem não quer fazer rolagem vai ser exercido ou liquida a operação antes. Então atenção aí, porque também na sexta-feira lá nos Estados Unidos vamos ter também a sexta-feira negra, assim que eles chamam, porque vai ser vencimento de futuros e vencimento das ações lá nos Estados Unidos. Assim como no Brasil, os futuros vencem na quarta-feira. Já se tratando dos Estados Unidos, na terça-feira nós vamos ter o IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Na quarta-feira, decisão da taxa de juros no Fed. Terça-feira, Brasil. Quarta-feira, Estados Unidos, tá? Decisão da taxa de juros. E na sexta-feira nós vamos ter prévias dos PMIs, tá bom, galera? Isso é importante também, em relação aí à produção industrial.
Na Europa, na quinta-feira, decisão da taxa de juros tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco Central da Inglaterra. Mais decisão de taxa de juros. Vai ter que ficar atento. Essa semana vai ser uma semana um caos. Segunda-feira, que seria amanhã, eu acho que a gente vai ter poucas operações porque o mercado vai estar esperando principalmente a quarta. Quarta-feira vai ser o dia mais esperado dessa semana. Vou até pintar de vermelho aqui a parte de dentro para vocês ficarem ligados. E na sexta-feira na Europa também nós vamos ter o IPC, que seria o índice de preço ao consumidor. Já na China, nós vamos ter na quarta-feira produção industrial aí na nossa madrugada, assim, eu vou falar que seria já, vai precificar isso na quinta-feira, mas quinta-feira, como tem decisão na taxa de juros do Banco Central Europeu, é mais importante isso aqui do que nada. Outra notícia que nós temos que ficar de olho é sobre a Covid na China, porque a gente ainda tem que ter ali o alerta sobre todas as medidas que o governo está tomando, e na Europa nós também temos que ficar ligado ainda sobre a guerra na Ucrânia, que ainda está dando muito a se falar nos mercados, tá bom, galera? E pode precificar dependendo aí de qualquer tipo de ação, não tirem do radar de vocês. Uma dica muito importante, tudo isso que eu falei tem os horários certinhos, vocês podem consultar aí o Invest, que é o site que eu busco as minhas informações. Também tem o TC, né, o Traders Club, é bem bacana, o Infomoney, bastante site que eu junto as informações para passar para vocês, faço sempre um estudo antes. Então façam esse estudo também, coloquem o alarme de vocês já para despertar no horário de pregão, no horário ali 15 minutos antes de sair determinada notícia, e depois só operem 15 minutos depois, sempre sendo o mais cauteloso possível, sempre preservando o seu capital. Uma das regras dos traders de sucesso é proteja ferozmente seu capital. Não coloque dinheiro para risco, ainda mais em uma semana tão turbulenta que vai ser essa, que as decisões de taxa de juros é o que realmente faz a economia crescer ou a economia reduzir. E lembrando que nos Estados Unidos praticamente nós já estamos numa recessão técnica. Então, cuidado. Galera, vamos ao que vocês querem saber, qual que é a carteira recomendada dessa semana. Eu já havia falado com o pessoal da nossa sala ao vivo, nós estamos fazendo todos os dias nossa sala ao vivo, aí abrindo ela às 9 horas, encerrando às 11, conseguimos boas operações. Sempre vocês podem abrir aí nosso canal do YouTube, que vai ter a nossa sala ao vivo todos os dias, segunda a sexta-feira, das 9 horas até às 11, conseguimos encaixar muitas operações. Começamos na quarta-feira, batemos aí a minha metinha pessoal de inscritos no canal e também acompanhando a sala simultaneamente, foi bem bacana, conseguimos ótimos resultados, foram 3 operações de gain. Na quinta-feira fizemos 5 operações, apenas um stop. E na sexta-feira fizemos uma operação e um stop. Por quê? Porque tinha uma notícia às 10h30, eu não lembro o que era agora, mas que o mercado estava esperando aquilo, então ficou bem congestionado, bem travadinho. Na semana passada, nós estávamos com 4 ativos. Nós tínhamos Magazine Luiza, Mafrig, Banco do Brasil e Vale. Eu tirei 2 porque a gente já liquidou com um ótimo lucro, que seria Mafrig e Magazine Luiza. Acrescentei Cyrela, mas mantive Banco do Brasil e Vale na nossa carteira. Então, galera, já anotem aí essas operações que eu acredito que vão ser bem bacanas durante essa semana. Cyrela é venda, Vale é compra e Banco do Brasil é venda. Vamos começar então por Cyrela. Por que eu defini Cyrela aí como uma possibilidade da nossa carteira recomendada? O que eu vi? Pô, Cyrela derretendo muito num cenário bem bacana. Veio aqui, já passou da zona de 50%, aí agora ela deu essa congestionada e acabou de perder essa região. Então, na verdade, já foi acionada aí a venda, mas a gente consegue startar uma venda aqui, só que o problema é que o stop vai estar aqui em cima, o stop vai estar caro. Mas qual que é o alvo final que eu acho que Cyrela pode chegar? Cyrela pode chegar mais ou menos aqui ó, nos 11,55 para os 11,10. Tá bom, galera? Então eu acho que tem bastante espaço para a Cyrela correr, assim como a gente viu o nosso Bovespa, ele tem a grande probabilidade também de ser uma semana de queda, porque ele perdeu ali aquela região, o investidor estrangeiro está começando a tirar o dinheiro dele aqui do Brasil e as notícias não são tão positivas, mesmo que a taxa de juros venha ali equilibrada ou ela venha até abaixo, mas o cenário não é tão bacana. Mesmo assim, eu acho que essa semana vai ser de queda, talvez a outra semana, essa semana que se inicia, nós falamos que é a última semana útil do ano, talvez na outra semana a gente possa fazer uma correção, mas por enquanto eu acredito que o Bovespa vai para baixo, assim como o ativo Cyrela, tá bom? Tá perdendo tudo aqui, ele pode beirar lá embaixo. Não digo nessa semana, mas sim uma quedinha aí de pelo menos uns 5, 6% a gente consegue pegar. Tá? Meu alvo final vai ficar aqui embaixo. A Vale continua ativando lá o cenário de compra. Ela fez essa primeira retração aqui nesse último topo. E aí foi a primeira recomendação minha de compra para a Vale. Foi exatamente aqui. E aí agora eu recomendei na semana passada aqui e agora eu estou recomendando aqui. E por que aqui? Porque ó, ela fez esse pivô, agora eu estou fazendo um segundo pivôzinho.
segundo pivô, e o caminho dela tá livre até aqui, mais ou menos essa região. Então, ó, dá para ela crescer ainda. A parte gráfica dela tá bom. As relações da China tá bacana também, por questão do minério de ferro. Então, eu vejo um cenário bem positivo. E o Banco do Brasil tá fazendo o movimento exato que eu queria, que era o quê? Ó, deixa eu tirar aqui o zoom para vocês entenderem. Fez uma consolidação em topo, aí rompeu a consolidação, fez o pivô, fez o pullback na consolidação e agora está fazendo esse movimento. Lembrando, eu peguei essa última perna depois do pullback de expansão, a retração eu marquei aqui região de 50% e olha só, veio até os 50%, deu esse belo candle aqui de venda e agora eu acredito que ela pode cair e o alvo final ficaria aqui na região do 33,69 ou até mesmo o último fundo mais ou menos no R$ 33. Galera, esse foi o nosso vídeo para iniciarmos a semana com o pé direito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, nos chamem, nos procurem. Se vocês tiverem alguma sugestão, feedback são sempre muito bem-vindos. E a gente gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com um amigo de vocês nas suas redes sociais, deixassem o like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e que venha muito dinheiro para o nosso bolso para encerrar o ano aí com o pé direito, que foi um ano muito bom, graças a Deus, um ano muito gratificante, que a gente conseguiu muitos resultados. Obrigado por vocês terem acompanhado aí o nosso vídeo, fiquem com Deus, até a próxima. Até amanhã, às 9 horas, na nossa live.